Fala pessoal, bom demais? Vamos aqui encerrar nosso estudo de estatística. Hoje a gente vai ver aqui o que a gente chama de medidas de dispersão. São 3 indicadores que a gente tem para a gente ver como é que está mais ou menos os seus dados, como é que eles estão distribuídos, se eles estão muito afastados um do outro. Por exemplo, se a gente tem esses 3 dados aqui, a gente sabe que eles são idênticos, então é tudo igual, são dados muito homogêneos. A média dá literalmente o valor dos dados e tal. Se a gente começa a aumentar um pouquinho, por exemplo, acrescenta um, tipo assim, eles começam a ficar diferentes, mas ainda está próximo, são valores relativamente próximos. Aqui a gente nem está mexendo com decimais ainda, porque se você pegasse 1,1, 1,5, 1,6, são muito próximos ainda. Só que aqui eu já estou aumentando já um inteiro, já dobrando, triplicando em relação ao outro, então está aumentando tá dando certa importância, mas ainda assim são valores pequenos. Se você tira a média aqui, ainda é uma média mais próxima dos dados. Agora, se você pega, por exemplo, esses 3 dados aqui, do 1 de repente você vai para o 50 e de repente você vai para o 300, estão vendo que de um para o outro você aumentou pra caramba, a porcentagem de aumento foi bastante. Então isso aí você mostra que seus dados estão muito heterogêneos, são muito diferentes. Então se você faz a média ali, pode ser que realmente não aplique a média de fato, não é coerente com a realidade, o valor médio de cada um não está muito próximo dos dados. Então a gente tudo vai pegar de referência a nossa média para a gente ver como que os dados estão em relação à média. Se eles estão muito afastados, está tipo assim, uma incoerência muito grande. Por exemplo, é como se a média da sala fosse 6, só que a maioria esmagadora tirou 1, só que um ou outro tirou nota muito boa, tipo assim, tirou uns 10 ali, e isso fez com que a média subisse. Só que não está dizendo a realidade da sala, porque a maior parte da sala foi muito mal, apesar da média se manter ali mais ou menos boa. Então, a gente tem que ver essas dispersões, essas medidas ali e ver como é que está mais ou menos seus dados. Se eles estão muito heterogêneos, se eles estão mais homogêneos, para ver se a média, dá para interpretar a média como se fosse realmente uma boa distribuição. É porque, tipo assim, vamos supor que muita gente na prova tirou 5 e algumas pessoas tiraram um pouquinho acima ali de 7, mais ou menos. Então a média ficou em mais ou menos 6. Então você olha assim, tá ok, 6 está coerente, tá perto de 5 e está perto de 7. Agora, se eu faço isso e muita gente tirou 1 ou 2 e algumas pessoas tiraram 8, 9, 10, esse pessoal fez subir a média e não é coerente com o que tá os outros dados, porque a maior parte tirou nota baixa. Então essas medidas de análise que a gente tem que fazer também e ficar esperto para os dados para isso, para a gente não ficar tendencioso. A média é muito bom, a média de dados é que normalmente a gente sempre usa para dar referência, mas tem que ver se os dados estão coerentes com essa média, se eles estão próximos ali e tudo mais. Então, o primeiro indicador que a gente vai ver é o que a gente chama de desvio médio. O desvio médio é justamente para ver mais ou menos como que esses dados estão desviados em relação à média, como que eles estão muito longe ou muito próximos da média. Então, o que a gente faz? Vamos supor que eu tenho aqui esses 5 dados aqui. Primeira coisa que a gente faz, a gente calcula sempre a média. Lembrando que a coisa mais básica da estatística é a média, porque a média já te dá uma boa referência, uma boa noção. Aí depois você vai fazendo análises mais profundas. Então, se a gente faz a média, já é uma média simples. Eu posso pensar em somar tudo, soma todos aqui, 10, 20, 32, 45, com 20 e 65. Então soma tudo e distribui pela quantidade de frequência ou distribui pela quantidade de dados, que são 5 dados. 65 dividido por 5, isso aqui vai dar 13. Então a minha média deu 13, é como se eu tivesse indicado que cada um dá 13. Mas a gente sabe, olha, que o 10 aqui está relativamente afastado do 13, e o 20 em relação ao 13 está bem mais afastado ainda. Então é essa análise que a gente vai fazer, o quanto esses dados estão afastados do 13. A gente sabe que existe até exatamente o 13, interessante, o 12 está mais próximo, mas o 20 já escapole muito. Se eu tivesse, por exemplo, colocado 200 aqui, em vez de 20, a média ia ficar outro valor mais absurdo aqui, um valor muito mais acima, que afastaria muito desses valores aqui. Então a gente faz essas observações. Então o primeiro que a gente usa é o desvio médio. O desvio médio, aqui a gente vai usar muita continha, muita calculadorazinha, porque são continhas de cada dado em relação à média. Então a gente vai pegar o primeiro dado, 10, e vai subtrair aqui da média, 13. Pega o segundo dado é 10 também, subtrai da média. Pega o outro dado, pega o 12, subtrai da média. Pega aqui, até ficou pequeno, né? O 13, subtrai da média. E pega aqui o 20 e subtrai da média. Ficou pequenininho. E divide aqui, ó. E sempre vai dividir todos esses indicadores pela frequência ou pela quantidade de dados que você tem.
Então a frequência aqui de dados que existem no total, existem aqui 5 dados. Então você vai dividir aqui por 5, quantidade de dados. Então a gente vem e faz continha. 10 menos 13, aí vai ficar assim, ó, 10 menos 13 menos 3, aqui 10 menos 13 menos 3, aqui 12 menos 13 menos 1, aqui 3, 13, 0, aqui 20 menos 3, 7. Tudo divide por 5. Então menos 3 com menos 1, isso aqui vai dar menos 7, mais 7 vai dar 0. 0 por 5, 0. Aqui o nosso desvio médio foi 0. Aí que está um dos problemas, porque dizer que é 0 é como se cada um não tivesse desviado da média. Meio complicado isso, porque a gente sabe que a gente tem desvios. Mas em termos assim, de cálculos, foi isso que falou, tá? Os dados estão relativamente próximos da média. Relativamente próximos da média. Então o desvio médio ele costuma ser assim, um pouco incoerente, né? Que nem a gente viu aqui. Então ele não é ainda o suficiente para a gente precisa de outros indicadores para tentar melhorar, ajustar essa dispersão que a gente chama dos dados, para ver se eles estão muito próximos ou muito afastados entre si. Então vamos ir para o próximo, que o próximo é a variância. Vamos lá, o próximo que a gente chama de variância. É mais ou menos, é um indicador que nos diz o tanto que está variando os dados, mas assim, é só para servir para um outro indicador que é para o desvio padrão, que a gente precisa calcular a variância primeiro. A variância é muito parecida com o desvio médio. O que vai fazer agora é vai acrescentar um quadrado aqui. O objetivo desse quadrado, na verdade, é fazer com que aqui sempre fique positivo, independentemente do valor que der, a subtração de um dado pela diferença pela média, é sempre que o valor que dê lá fique algo positivo. Então, o objetivo maior da variância é para que a gente chegue no desvio padrão, que a gente vai ver aqui. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Fiz a média deles é 13, e como era parecido com o desvio médio, continuei aqui. Só que a diferença é que agora eu faço o quadrado de todo mundo. Então, quando eu faço o quadrado, toma aqui a diferença. A diferença de 10 menos 3 é menos 3. Aí eu elevo o quadrado. Aí esse aqui também eleva o quadrado. Esse eleva o quadrado. 0 eleva o quadrado. 7 eleva o quadrado. Continuo dividindo pela mesma quantidade de dados. Então, quando eu elevo o quadrado aqui, vai ficar 9 mais 9 mais 1 mais 0. Vou colocar 0 aqui. Mais 49. Tudo aqui dividido pela quantidade de dados, 5. Soma todos, 49 com 50, mais 18, 68 dividido por 5. 68 dividido por 5, a gente pode dobrar aqui, dá 16, vai 1, 32, 33, 16, 12, 13. Coloca uma vírgula aqui. Então, a variância deu 13,6. A variância não nos diz muito, tá? O que vai ser mais interessante é quando chegar aqui no desvio padrão. Mas o cálculo da variância é esse. Você pega a diferença da média de cada dado e eleva o quadrado. Então, sempre vai ficar positivo, porque por causa do quadrado aqui faz com que esses valores todos fiquem positivos. Antes, quando a gente fazia o desvio médio poderia ficar negativo, porque aparecia negativos aqui. A gente fez o desvio médio para todo, que seria o médio do desvio, a média do desvio, né? Porque o desvio de cada um, o desvio desse dado para a média é de 3 pontos. O desvio desse dado para a média é de 3 pontos. O desvio desse dado para essa média é de 1 ponto. O desvio para esse dado é de 0. E o desvio desse dado para cá são de 7 pontos. Aí se você faz a média desses desvios, soma aqui menos 3 com menos 1, 0 e menos 7 e faz a média, né? Soma todo e divide por 5. O desvio médio todo deu 0. Só que a gente está vendo que não é o melhor, porque a gente sabe que tem vários se desviando aqui, tanto para trás, quanto mais negativo, quanto mais positivo aqui. Então a gente vai procurar a nova dispersão, que é o desvio padrão, mas para chegar no desvio padrão a gente passa pela variância. E o cálculo da variância é idêntico ao desvio médio, só que eleva o quadrado para que justamente fique positivo. E ao ficar positivo a gente vê. 13,6 não tem que significar nada para você de referência. Desvio médio ser 0 é mais ou menos uma ideia assim, os dados não estão se desviando entre si no geral. Não há muito desvio no geral, mas ainda não é a melhor referência. Então, dada a variância, aqui, vamos para o desvio padrão. O desvio padrão é muito simples, o desvio padrão vai ser a raiz da variância. O desvio padrão, então, é o que o nome vai dizer, é mais ou menos o desvio que cada nota dá da sua média. A gente tinha um desvio médio, mas ainda não era a melhor referência, fomos então para o desvio padrão, mas passar por ele eu tenho que pegar a variância. Tira a raiz da variância, porque eu tinha elevado ao quadrado aqui. Então o objetivo é tentar tirar essa raiz de novo. Então eu vou tirar a raiz de 13,6. Então eu calculo a variância primeiro para calcular o desvio padrão. Raiz de 13,6 dá mais ou menos aqui 3,7.
Então significa que o desvio mais ou menos são de 3,7 pontos para sua média. Tá um pouco mais coerente, porque eu tenho dois dados aqui que desviam em torno de 3 e um outro dado que desvia em torno de 7 pontos. Então, mais ou menos o desvio padrão dos dados em relação à média, a dispersão desses dados, está em torno ali de 3,7 pontos. A gente costuma dizer que o desvio padrão, quanto menor for, quanto mais próximo do 1 for, significa que os dados estão muito mais próximos de si. Então, aqui é 10, 10, 11, 11, 12, 12. Em vez de ser, e quanto for maior esse desvio, significa que os dados estão muito mais longe entre si, né? Então, tipo assim, 10, 10, 20, 50, 60 mil, aí os dados, a dispersão fica violenta. Então, olha, essa parte é muito conta, a gente tenta dar uma interpretação, mas ainda assim o desvio padrão, ok, até interessante. A gente usa o conceito de desvio padrão para medida de erros. Por exemplo, tudo que a gente toma de medida, a gente vai medir, por exemplo, o colarinho aqui, vai medir as suas peças e tudo mais. Vamos supor que a gente vai fazer uma roupa. E a gente vai medir o tamanho da circunferência e tudo mais, e tudo. A gente sabe que não existe a medida certinha, né? Vamos supor que naquele dia você estava meio gordinho, você tinha comido uma feijoada, tomou a medida aqui do abdômen. Já sei melhor. Você vai na academia e você tem que fazer lá suas medidas, né? Pra ver o quanto bombado você tá, o quanto gordinho que você tá, ou magrinho. Então você vai e faz as medidas, mas eles pedem, por exemplo, que você no dia não tenha exercitado, no dia você não tenha feito exercício físico, pra você não chegar lá roubado, porque se você andou, se você já agitou, seus músculos já deram uma inchadinha, então você tá mais roubado nas questões das medidas. Como a gente sabe que toda medida que você faz de qualquer coisa nunca é exatamente igual, porque vai que nesse dia você fez exercício, você deu uma roubada, então você comeu uma feijoada, então aumentou aqui o bucho. Então a gente tende a desconsiderar certos valores. A gente tende a falar assim, olha, existe um erro associado àquela medida, existe tipo assim, para cima ou para baixo daquele valor. Então vamos supor que medir meu abdômen aqui, deu tipo 90, sei lá, 100 centímetros aqui de abdômen. Então, se deu 100 centímetros, naquele dia você estava mais gordinho, naquele dia você comeu menos, comeu mais, você encolheu a barriga. Então a gente vai falar que assim, que é 100, mas pode ser um 102 ou pode ser 98. Então a gente fala assim, mais ou menos 2 centímetros. Então, tanto que na física a gente expressa muito disso. Na física nunca existe uma medida exata, eu nunca tenho certeza se é exatamente 100. Porque eu posso estar olhando na fita métrica de um jeito errado, a fita métrica não me garante que tem aquele valorzinho, e naquele dia você pode estar meio roubado. Então aqui, olha, é como se fosse assim, 100 centímetros, pode subir 2 ou descer 2 por conta desses erros e tudo mais. Se você faz isso para várias medidas, você toma várias medidas e que tem vários erros associados, então vamos supor que no braço, em vez de ser 2 centímetros, você consegue ser mais preciso, então é um erro de 1 centímetro. Aqui no pulso é um erro de meio centímetro. Então você está vendo que cada medida tem seu erro associado ali. E se eu aumento aqui, por exemplo, aqui atrás, o erro pode aumentar, o erro pode diminuir, enfim. Então, como está associado mais para isso, a gente costuma usar o desvio padrão para poder calcular o desvio mais ou menos de todos esses erros associados, dessas diferentes medidas. Então a gente faz o desvio padrão desses erros. Então ele te dá mais ou menos o valor ali, o erro padrão que se costuma ter. Já que aqui é meio centímetro, aqui já tem 1 centímetro de erro, aqui já tem 2 centímetros, aqui pode ter 5 centímetros. Ele faz um desvio, ele faz mais ou menos uma média desses erros. Os erros é mais associados para isso, para medidas de comprimento do corpo humano. E dado isso, a gente joga isso lá no computadorzinho para ver, calcular as coisas legais, as metas e tudo mais. É só para dizer assim que a prática, a utilização do desvio padrão é mais associado ali muito associado na verdade ali com a física e o cálculo dos erros. Por isso que é um erro muito estatístico. Então é só para também lembrar que toda pesquisa estatística que a gente faz sempre tem essa questão dos desvios. Então consulta popular lá, vai ver quem que vai ser o próximo presidente ou coisa assim, sempre fala assim, pode ser 2 pontos percentuais para cima ou 2 pontos percentuais para baixo, para te dizer que não se temos a certeza daqueles dados. A gente joga um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, por conta desses erros de medida, por conta de vacilos que se tomam e por conta que esses dados estão um pouco dispersos. Então a gente tem essas referências todas, tá? Então a gente termina aqui nosso estudo de estatística, vimos o mais grosso, vimos o mais importante e são conceitos mais legais, até tranquilos de se fazer, tá? Então fica aí terminando a listinha e encerramos aqui e vamos para a próxima.